Quando a cadela é pequena e o macho é grande e acabam por ter um cruzamento, por algum descuido, por uma bobeira, né? A cadela entrou no cio, não percebi, tinha um outro macho lá e tal, bobeei, alguém acabou cruzando. Quais os riscos de saúde para essa cadela, para esses filhotes, né, se eu deixar ela da forma que está? Vou explicar para vocês nesse vídeo, porque é uma das dúvidas comuns que vocês mandaram para a gente aqui nos comentários. Por isso, seus comentários é sempre muito bem-vindo aqui. Leio todos os comentários e gravo vídeos respondendo a cada um deles com muito carinho, né, e agradeço a vocês. Inclusive, quem gostar dos nossos vídeos, dá seu like, dá seu comentário aqui embaixo e compartilha com alguém que possa ter uma dúvida semelhante a essa, tá? Quando a cadela entra no cio, eu tenho que tomar muito cuidado. E para todo mundo que tem cadela, é muito importante que você tenha anotado na sua agenda, né, no seu calendário, o período do cio dela. A cada quanto tempo ela entra no cio, para que você anote e já preveja, você já saiba. Assim como você fala assim, ó, Natal em dezembro. Você já está prevendo o Natal. Você está prevendo que você vai receber esse 13º, você está prevendo que você tem o IPVA, o IPTU. Você sabe os meses que tem, né? Você já prevê. Você deve fazer a mesma coisa com relação ao cio da sua cadela. Você anotar na sua agenda e você já sabe, olha, minha cadela entra no cio geralmente em janeiro, geralmente em setembro, depois ela entra em cio de novo em abril. Você precisa ter essa anotação para você monitorar isso. Isso por si só já vai fazer com que você evite esse descuido de possível bobeira dessa cadela ter saído, escapado, e um cachorro vindo, entrado e tal, e pego essa cadela, tá? Para que não aconteça esse tipo de erro, esse tipo de problema com você. A cadela, quando ela é pequeno porte, se ela receber a monta de um cão de maior porte, o macho seja muito maior que a fêmea, a gente tem sim um risco de essa cadela desenvolver o filhote e esse filhote se desenvolver muito, a ponto dele ficar muito grande e dar trabalho para essa cadela no parto. No entanto, isso tem uma descrição grande na literatura. Eu já acompanhei isso presencialmente como veterinário, em alguns casos, né, da cadela não conseguir parir os filhotes. Mas grande parte dessas vezes onde a gente encontra esses problemas, o problema não se deu apenas pelo fato do macho ser muito maior do que a fêmea, mas sim por conta do cuidado da fêmea durante o período gestacional em acabar ser super nutrida ou super cuidada a ponto de nutrir demais esses filhotes. E aí esses filhotes crescerem muito. E aí na hora do parto não passa, né? No canal não consegue ter o parto. No entanto, não é padrão dizer que a cadela é pequena e o macho muito grande, não vai nascer o filhote, vai morrer, vai enroscar. Não é certeza. A natureza ela tem o seu equilíbrio. Muitas vezes, no aspecto de geração do filhote, ele pode puxar mais pela mãe do que pelo pai. E ainda assim os filhotes saírem pequenos, como a mãe. A maior parte das vezes, os filhotes eles tendem a puxar metade dos genes do pai, metade das genes da mãe. Portanto, o mais comum é que quando um macho é muito grande e a fêmea é muito pequena, o filhote ele nasça num tamanho intermediário entre um e outro, nem muito grande, mas nem tão pequeno, é o mais comum. Mas depende do número de filhotes que essa cadela tenha a gestação. Se essa cadela teve muitas ovulações, ela ovulou vários óvulos, e esses óvulos foram todos fecundados pelo macho grande porte, talvez alguns saiam pequenos como a mãe, puxem mais a mãe, alguns puxem mais o pai, e alguns tenham essa mescla de tamanho entre um e outro. Porque a gente tem os genes dominantes e os genes recessivos, né? Para tamanho, para cor, para padrão de orelha, para olho, para porte. São vários genes. A genética ela é infinita, né? nessa mescla, tá? Então, não é certeza que ela vá ter problemas. O que é o meu aconselhamento para vocês? Primeiro, não se desespere, né? Na verdade, primeiro, como eu falei, tome cuidado para gerenciar o cio da sua cadela e já saber e evitar que esse cruzamento errôneo não aconteça. Segundo, não se desespere. Aconteceu, beleza, paciência. Faça um acompanhamento gestacional da sua cadela, né? Claro,
vai ter pessoas que, inclusive gravei um vídeo recente, falando sobre medicamentos abortivos, sobre evitar o cio da cadela e tudo mais, né? Se você quer ir logo para esse recurso, assista o outro vídeo lá, tá? Mas se você optou por não utilizar medicamento para sua cadela e deixar ela criar, não tenha pânico. Apenas acompanhe a gestação dessa cadela, tá? Com em torno aí de 20, 25 dias de gestação, do dia que cruzou, acompanhe e faça um ultrassom abdominal, para você ter uma ideia do tamanho, do número de filhotes, para você ter uma ideia do tamanho desses filhotes e ter uma previsão média de quando pode ser o parto. Já converse com o seu veterinário para explicar a situação, para que você já possa ter uma certa, deixar em stand-by uma equipe médica, cirurgião, anestesista, para caso venha a ocorrer, caso venha a ter um problema, uma complicação, já esteja tudo meio pronto para você não passar aquele desgosto. Porque o mais comum, né, pela minha experiência, quando a gente tem esse tipo de caso, essa cadela vai inventar de parir justamente quando? Num feriado, num fim de semana, num dia que não tem ninguém atendendo, num dia que está tudo fechado, né? É o comum, né? Então, se você já tem uma equipe já meio espera, meio tal, na data prevista, você já está meio esperto. Começou a entrar em trabalho de parto, prepare o ninho para essa cadela, o lugar onde ela vai parir, deixa ela aconchegada. Antes até disso, né? Com os 45 dias de gestação mais ou menos, você pode fazer um raio-x abdominal dessa cadela para já ter uma ideia do tamanho desses filhotes e já ter uma ideia também do posicionamento deles, para saber se eles estão na posição correta e se pelo tamanho deles, e aí o seu veterinário vai conseguir analisar o tamanho da pelve dessa cadela, se ela vai conseguir parir ou não. E aí a partir disso você vai ter certeza que vai ser necessário uma cesariana para nascer corretamente, né, porque vai ter complicações, ou não, se talvez ela consiga ter a passagem. Grande parte dos casos, vocês vão ver que os filhotes, eles, apesar do macho ser grande e a cadela ser pequena, eles vão nascer meio que no limite da cadela e vão conseguir nascer, grande parte dos casos. Só que não cometa o erro de tentar suplementar essa cadela, de querer dar vitaminas, de querer fazer coisas para supernutrir essa cadela. Porque muitas vezes essa supernutrição é o que faz esses filhotes se desenvolverem muito. A grande maioria dos casos que eu atendo de complicações no parto se dão por pessoas que suplementam em demasia a cadela durante o período gestacional. De tanto que a pessoa quer os filhotes fortes, saudáveis, que elas suplementam demais a cadela, e aí esses filhotes acabam calcificando demais, acabam desenvolvendo demais. E aí é quando a gente tem os problemas no parto. E nem necessariamente o macho precisa ser tão grande para gerar esse problema, né? Cães de tamanho normal, casal no tamanho normal, podem ter esse problema se a gente fizer essa suplementação excessiva de uma cadela na fase gestacional. Então, por isso eu digo, não tenha tanto receio, não fique tão desesperado. Calma, faça o que está no seu alcance. Se você puder fazer esses exames, um ultrassom abdominal 25 dias mais ou menos, e um raio-x por volta dos 45 dias, deixar a equipe já médica já meio em prontidão, você não vai enfrentar problemas, tá? No dia do parto, acompanha e mede o tempo entre um nascimento e outro, tá? Se esse tempo começar a ficar muito espaçado, aí realmente talvez você precise de ajuda e recorra ao auxílio veterinário, tá? Caso tudo ocorra normalmente, vai nascendo um, nasce o outro, tá tudo bem, você vai ter a sua família feliz e saudável ao seu lado, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas, entre elas a dúvida aqui da Jaqueline Canuto, tá bom? Que mandou essa dúvida pra gente aqui, tá bom? Um grande abraço pra vocês, estou sempre atento aos comentários, dá seu joinha, seu like, compartilham com alguém que possa fazer sentido esse conteúdo.